Fui apaixonado por um lobisomem. Boa noite. Pode me chamar aqui neste relato pelo nome fictício de Vanessa. Este fato ocorreu comigo no estado de Minas Gerais, há 10 anos atrás. Não vou dizer o nome da cidade para preservar o lugar, mas posso dizer que essa cidadezinha fica a 200 quilômetros de Belo Horizonte, capital mineira. Bem, tudo começou quando eu tinha 17 anos e cursava o segundo ano do ensino médio. Era início das aulas e eu conheci um amigo um tanto especial. Fico muito emocionada em tocar nesse assunto. Mas, bem, vamos lá. Chamarei esse garoto aqui pelo seu sobrenome real, Alves. Ele era novato na nossa turma, pois o mesmo acabara de mudar recentemente para a cidade. Alves era quase que completamente cego. Ele tinha um grave problema de miopia, e mesmo de óculos, ele só enxergava as coisas se tivesse a 2 palmos no máximo de distância dos seus olhos. Ele era muito lindo, apesar do seu problema de visão. Os seus óculos te davam um charme a mais. Ele era moreno claro, tinha um cabelo liso, era alto e os seus dentes eram perfeitamente alinhados. Ele era magro e tinha um corpo de me deixar louca. Ele tinha 16 anos e ninguém do colégio o discriminava pelo seu problema. Mas também ninguém era de muita amizade com ele, pois não há nada de interessante em ser amigo de um cego. Isso é um pensamento de pessoas babacas e egoístas. Pois bem, já que ninguém se aproximava dele, eu achava era bom, pois assim seria fácil ser sua amiga e não ter concorrência de amizade. E quem sabe até algo a mais que amizade. Logo me aproximei de Alves e passamos a ser bons amigos. Com o tempo, ele se tornou amigo de um garoto da nossa sala, que também o chamarei aqui pelo seu sobrenome verdadeiro, que é Henrique. Alves e Henrique eram da mesma idade e eram muito próximos. Certa vez, eu perguntei a Henrique se o Alves já disse algo ao meu respeito. Tipo, se gostava de mim, além de amiga. Também disse que eu sentia uma paixão muito forte por ele. Henrique logo disse que eles não costumavam falar dessas coisas, mas que ele iria falar com Alves. E assim aconteceu. Ele disse a Alves que eu gostava muito dele. E assim, eu e ele começamos um namoro graças a Henrique. Henrique nunca me disse que o Alves não estava pronto para um compromisso ainda. Porém, eu só fui saber disso muito mais tarde. Bem, com o tempo, Alves conheceu a minha família, e a mesma gostava muito dele. Nós sempre saíamos para algum lugar à noite, tipo sorveteria, cinema, festas, enfim. O curioso era que muitas das vezes Alves sempre inventava uma desculpa para voltar cedo para casa. No começo eu até acreditava, mas depois passei a duvidar, pois sempre que dava 8 horas da noite era a mesma conversa. Vanessa, preciso ir embora, pois a minha mãe não deixa eu ficar até esse horário na rua. Ele dizia que morava só, com a mãe dele, e que nunca chegou a conhecer o pai. Mas sempre que eu tentava me aproximar da sua casa para conhecer a sua mãe pessoalmente, ele sempre inventava uma desculpa para que eu nunca a conhecesse. Dizia que ela estava doente ou que estava passando mal, ou até mesmo que não estava em casa. Bem, deixei isso para lá. Certo dia, eu marquei de o encontrar na praça perto da sua casa. Marcamos às 17 horas, mas ele não apareceu. Tentei ligar e nada dele atender. Mandei mensagem no MSN, mas ele também não estava online e nem me respondeu. Então, resolvi ir até a casa dele. Isso já era por volta de 8 da noite. A casa dele ficava em uma rua sem saída. Era a última casa da rua e não tinha vizinhos dos lados. Todos os lotes eram vagos. A rua da casa dele deveria ter 1 quilômetro, porém só havia moradores
em 3 casas da rua, incluindo a casa dele. Essa casa que ele morava estava mais para um casarão. Boa parte ainda estava em construção. Havia uma grande parte da casa no início do lote e a casa dele mesmo ficava nos fundos. Era difícil chamar e alguém escutar, pois não tinha campainha. O portão era de grade e dava para ver até certo ponto da casa. Bem, não havia outra alternativa a não ser gritar. Mas antes que eu fizesse isso, eu comecei a ouvir uivos vindo da casa dele. Logo pensei que talvez fosse o seu cachorro, apesar dele nunca ter comentado comigo que tinha um cachorro. Os uivos não eram normais, eram uivos de dor, estavam muito intensos. Eu não sei o que me deu na cabeça, mas eu resolvi pular o muro e ir até lá investigar. Pois vocês sabem como é as adolescentes quando estão gostando de alguém, né? Só fazem loucuras. Pensei que talvez Alves estivesse em perigo, então pulei o muro e fui até lá cautelosamente. Assim que me aproximei da casa do fundo, o que ouvi me fez gelar a espinha. Havia uma mulher gritando e falando com uma língua totalmente desconhecida. E havia outra voz, só que essa outra voz urrava e grunhia, mas grunhia como se estivesse chorando. Me arrupiei até a espinha e saí de lá correndo. Tamanho foi o medo que na hora de pular o muro eu pulei pelo portão de grade e a minha saia ficou presa na grade do portão. E eu estava tão apavorada que não me importei e saí correndo na rua só de calcinha, até chegar em casa. Fui dormir chorando com tudo isso que tinha acontecido. E o pior, eu sentia que algo de ruim estava acontecendo com Alves. No dia seguinte, eu cheguei bem cedo na aula e fiquei na expectativa dele aparecer. E acabou que ele chegou um pouco atrasado. Então, no intervalo da aula, fomos conversar. Eu logo perguntei o que aconteceu. Ele me pediu desculpas e disse que passou mal e acabou dormindo. Bem, eu acabei contando a ele tudo o que aconteceu na noite anterior. Contei que entrei na casa dele e contei tudo que vi e ouvi. Ele disse que deveria ser coisa da minha cabeça. E daí já viram, né? Eu fiquei como louca. Aquele dia era uma quarta-feira, dia de culto na igreja quadrangular que eu frequentava. Eu sempre insistia que ele fosse comigo e ele sempre recusava, até que consegui convencê-lo de ir comigo naquela noite. Ele disse que só ficaria até as 8 horas da noite, pois não podia deixar sua mãe sozinha em casa. Combinamos assim, e nesse dia o Henrique foi com nós. Antes do culto, o pastor Rogério veio nos cumprimentar. Ele estava feliz por eu levar 2 pessoas para a igreja. Ele me cumprimentou e cumprimentou o Henrique sorrindo. Mas na hora de cumprimentar Alves, a expressão no rosto do pastor mudou totalmente. O pastor logo gritou: "Afasta daqui, espírito imundo das trevas!" Alves e Henrique ficaram sem entender nada. Mas eu já estava acostumado com as loucuras desses pastores de igreja pentecostal e deixei o pau quebrar. Em seguida, o pastor Rogério começou a falar uma língua estranha. E logo Alves se curvou com as mãos para trás, como se estivesse algemado. O pastor Rogério logo disse: "Qual o seu nome? E o que você quer fazer no corpo desse jovem?" Alves disse com uma voz rouca e bem sinistra: "Meu nome é Belial e foi a mãe dele que me invocou. Ele nasceu cego das vistas e a sua mãe me chamou para que eu o curasse. E eu estou aqui porque ele pertence a mim." E o pastor logo disse: "Ele não pertence mais a você. Eu ordeno que deixe esse corpo e vá embora para o inferno, espírito errante. E só Deus tem o direito de curá-lo." E Alves logo respondeu com aquela voz sinistra: "Você não tem poder sobre mim. Você, pastor, é um pecador.
usa o dinheiro da igreja para sair com outras mulheres. Enquanto a sua querida esposa acha que você está no monte orando. Você não sabe com quem está lidando. Se alguém aqui tem o direito de sair, esse alguém é você. Pois você não tem autoridade nenhuma sobre mim. Você não tem autoridade sobre nós. Em seguida, Alves voltou ao normal e o pastor não disse uma palavra sequer. Ele me olhou com expressão de preocupado e foi começar o culto. Eu e Henrique não contamos nada para Alves do que ocorreu, pois ele não se lembrava de nada. Naquela mesma noite, Henrique me contou pelo MSN que muita coisa que o pastor disse era pura verdade, pois ele descobriu que a mãe de Alves mexia com quimbanda. E para quem não sabe o que é quimbanda, é praticamente magia negra, pois primeiro vem o candomblé, depois a umbanda e depois vem a quimbanda. Eu fui saber de tudo isso bem mais tarde, depois de vários anos de pesquisa e estudo. Depois desse episódio, tudo passou a piorar. Alves começou a se afastar de mim. Ele não terminou o nosso namoro, mas sempre que eu queria vê-lo, ele inventava uma desculpa para não me ver. Mas o engraçado é que para ver Henrique, ele estava 100% de boa. Enfim, certo dia, resolvi ir até a casa dele. Eu não avisei que iria, pois se eu avisasse, ele logo inventaria uma desculpa para que eu não fosse. Assim que eu cheguei na rua da casa dele, eu encontrei com sua mãe saindo para trabalhar. Eu nunca a tinha visto pessoalmente, mas a reconheci, pois já havia falado com ela pelo Orkut e por telefone. Ela disse que o Alves estava em casa sim, mas provavelmente ele não ouviria eu chamá-lo, pois ele estava ouvindo música bem alto com seu amigo Henrique. Muito generosa, ela voltou e abriu o portão para mim e disse que eu poderia ir até lá, que eu estava em casa. Também disse que estava bastante atrasada para o trabalho. Eu a agradeci e fui até lá. Foi a primeira vez que entrei dentro daquela casa. Era uma casa bonita. Passei por um quarto que havia várias imagens de santos e demônios. A porta desse quarto estava entreaberta. Eu me arrupiei todinha. E tamanho foi o medo que senti que fui correndo com tudo para o outro quarto, que provavelmente seria o quarto de Alves, e abri a porta de uma vez. Deus, eu não acreditei no que vi. Aquilo de fato foi a coisa mais assustadora que vi em toda a minha vida. Eu fiquei paralisada, em estado de choque. No quarto estava Alves e Henrique. Os dois estavam na cama sem roupas e se beijando. Eu sinceramente não sabia o que dizer e nem o que fazer diante da situação. Assim que eles me viram, eles se assustaram e se cobriram com lençol. Eu virei as costas e fui embora, mas o portão estava trancado. Alves veio correndo em minha direção, dizendo para mim esperar, que ele podia explicar tudo. Eu, como já estava totalmente magoada e chateada com ele, fui inventar de pular o portão de grade de novo. E novamente, a minha outra saia novinha se prendeu na grade. E eu fui correndo para casa, só de calcinha. Eu já sabia que Alves era bem estranho. Então na minha cabeça eu devia correr. Pois como eu vi algo que eu não poderia ver, talvez ele me matasse, sei lá. Bem, ele não ia fazer isso, mas naquela hora isso foi o que eu pensei.